Olá! Hoje, com muita alegria, nesta noite, nesse mês de junho, onde nós comemoramos, né, tantas coisas maravilhosas nesse mês de junho. Nós, dentre tantas coisas, nós comemoramos o Dia dos Namorados, né? E para comemorar o mês do amor, o mês dos namorados, nada mais especial do que uma live especial com um casal muito especial para a gente falar sobre casamento, sobre matrimônio, sobre um relacionamento estável, um projeto de Deus, né, no nosso reino, nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, mulheres, minhas amigas aqui do meu canal do YouTube, é com muita alegria, né, que a gente faz hoje essa live para conversarmos sobre algo tão impactante nas nossas vidas, mulheres, que temos um relacionamento estável, né? Um matrimônio, um casamento, uma família. Falarmos sobre casamento real, casamento da vida real. O que é preciso para sustentar a caminhada a dois? E para falar disso, não poderia ser outro casal. Os meus amigos Lidiane e Welton. Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos Obrigada, a boa essa live. noite. Boa noite. Olá, boa noite, Silbene. Obrigado pelo convite. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, viu? Ao YouTube da Silbene, é nossa casa, viu? Que chique. A esse lindo estúdio também, né? E aí, como é que vocês estão? Estamos bem, graças a Estão Deus. Voltando de um acampamento, Nossa, com hein? a alma renovada, o espírito lá em cima, Para falarmos sobre um tema tão especial e maravilhoso, especial. né? Casamento. Será que vocês têm autoridade para falar disso? Olha, um pouco de experiência nós temos. Quantos anos de casados, vocês dois? 16 anos, estamos 16. caminhando aí para 17. 17. 17 Então anos. se apresenta, fala um pouquinho, Lidiane, depois o Elton. Se apresenta quem é, quanto tempo de casado, quantos filhos, quanto. Fala um pouquinho, rapidamente, assim, antes da gente começar. Meu nome é Lidiane, né? Lidiane Dias da Silva Martins. Somos casados há 17 anos. E temos 4 filhos, 2 que estão lá com o Papai do Céu, né? E o Carlos Manuel, de 12 anos, e a Maria Alice, 8 anos, que está aqui conosco, né? Completando, temperando, né? A nossa família. E a nossa história começou lá quando eu tinha meus 17, 18 anos, né? Que a gente nos encontramos na igreja, no nosso servir, e uma caminhada e com muitos detalhes, muitas histórias, desafios, né? Mas com muito zelo de Deus por nós, pela nossa família. Amém, né? Eu sou o Elton, da Lidiane. Graças a Deus, sou muito feliz de ser casado com essa mulher maravilhosa. Temos completando, né, dia 17 de julho, 17 anos de casado. Para mim é uma honra, né, ter a Lidiane como esposa, porque foi a mulher que Deus reservou para mim. Uhum. E eu sou muito feliz de poder renovar a cada ano, renovar os votos do matrimônio com ela. Porque desde a minha infância eu pedia para Deus a mulher que Deus tinha separado para mim, né? Uau, você pedia isso desde a sua infância? Desde a minha infância. Gente, que Quando eu lindo fui ver fazer... um homem falar isso, né? Desde a sua infância, ele já pensa numa mulher para ser a sua esposa e mãe dos seus filhos. Que lindo isso. Meu pai e a minha mãe sempre teve um casamento muito unido. Então, eu via a beleza do casamento. E, assim, quando Deus nos chama ao matrimônio, desde o ventre, né, da nossa mãe, ele já nos mostra aquilo que ele tem para nós. E comigo não foi diferente no nosso retiro de casais, primeiro retiro de casais, né, que o padre Luiz Augusto nos indicou. Eu, saindo de casa, falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor existe mesmo, o Senhor vai me chamar pelo nome. E Deus me chamou pelo nome dentro de um retiro lindo, coordenado pela Cíntia mais o Carlos, onde a Cíntia entrou no rincão e falou assim, Elton, Deus te chama pelo nome. Uau! Então, de lá para cá, eu tenho certeza que o nosso casamento foi sempre pautado na vontade de Deus, desde o nosso conhecimento até aqui. Nossa! E aí a gente já começa a ver, assim, esse casal, o quanto é diferente, né? O quanto é separado, né? Oh. Né? Tá
Tá vendo, Lidiane? vendo? Lidiane agora tem Desenhado. desenhar, tá vendo? Já vimos aqui um homem diferenciado que desde novinho já pede para Deus uma esposa, né? Uau! E então eu quero aproveitar que você já introduziu, já começou falando, né? Colocando assim a importância de Deus, né? Desde o início, desde antes de começar. Eu quero trazer uma passagem bíblica, né? Para a gente iniciar nossa live aqui, nosso momento. Eu quero trazer Efésios 5, 23, 33. Né? Aqui, ó. Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Cada um de vós ame a sua esposa, como a si mesmo. E a esposa respeite o seu marido. Nessa passagem aqui, ela nos mostra que o casamento real não é sobre o controle, né? Não é sobre controlar, mas sobre doação mútua. Cada um tem uma responsabilidade, tem um papel, né? Sim. No casamento. Essa passagem bíblica, ela fala muito sobre a instrução, né? Para nós, para um casamento, né? Então, eu queria começar mesmo, porque ela já instrui os homens e as mulheres. Maridos, amai vossas mulheres, né? Como Cristo amou sua igreja. Mulheres, respeite os seus maridos. Então, cada um de nós temos um papel no casamento. E isso com vocês foi sempre assim, essa maturidade, porque hoje isso é muito presente no matrimônio de vocês, né? Sim. E desde novinho lá isso aqui já existia? Já era algo que vocês vivenciavam? Não, foi construído, foi lapidado, né? Assim, porque por mais que a gente tenha uma teoria, né? Porque vocês dois são crescidos na igreja, né? Assim. Igual o Elton trouxe aqui, desde novinho já tem essa vivência igreja, né? Com Deus. Nós nos conhecemos lá, né? E até algo que a gente se cobrava muito antigamente. Nossa, mas nós fizemos tudo como a igreja pede, como Cristo pede, e isso não nos poupou de desafios, né? De dores. Mas hoje nós atingimos uma maturidade que é aprendizado, né? A dor, ela vem, os desafios vêm para a gente amadurecer, para a gente crescer e começar a ajudar pessoas também. Então, no início, não. Até mesmo porque nem sempre o nosso lar, o que a gente trouxe de lá, carrega essa estrutura, né? E tá tudo bem, né? Só que nós devemos sempre tentar dar o melhor. Então, hoje, a gente está numa temperança, né? Estamos em um equilíbrio, que não é perfeito, vamos supor, atrasamos um pouquinho para chegar aqui, quase que, opa, né? Sair ali na discussão. Isso é matrimônio real. Não existe esse negócio, tem que casar, que não sai atrasado, que não olha um para o outro e dá, né? Uma rixa. Mas é entender que faz parte, né? Que não é qualquer obstáculo, qualquer desafio que vai fazer a gente desistir. Então, não, eu e o Elton já tivemos grandes desafios, já tivemos momentos de querer desistir do matrimônio, né? E a questão do respeito? Você com ele, assim, já teve alguns momentos lá, por falta de imaturidade mesmo, que ele te cobrava respeito? Eu falo isso porque, eu vou falar de mim, né? Do meu casamento. Várias vezes o Edgar, meu esposo, falava para mim assim lá, me respeita. Você precisa me respeitar. Ele cobrava respeito. E eu não entendia esse respeito, sabe? Porque era um respeito que... É esse respeito aqui que nessa passagem traz. Mulheres, respeitem, valorizem, honrem, que está nesse livro também, assim, honrem seu marido. Porque o que o homem gosta é disso, né? E aí, o meu esposo já me cobrou muito esse respeito. Você já foi cobrada, Lidiane, lá atrás? Ele não, lá atrás, eu acho que ele não tinha consciência que eu tinha que respeitá-lo. Nem ele sabia qual era esse papel dele, que ele tinha que tomar à frente. E como eu tenho uma personalidade muito de ser muito rápida, né? Muito à frente, de não esperar, de querer já agir, eu realmente passava na frente em muitos aspectos que não precisaria, que eu poderia aguardar. Mas ele nunca chegou a me exigir isso com palavras. Mas as consequências vieram de não ter esse respeito, de entender que ele é o governante, de entender que ele é o provedor, né? Mas eu via também que ele não tinha essa consciência que ele tinha que ser.
Então, estavam dois perdidos, né? A gente se encontrou no caminho. E aí, a gente teve uma coisa que foi muito, foi humildade em aprender, né? Ambos procurar ajuda quando necessário, né? Mas, assim, ele me cobrar, eu não me lembro, né? De você me cobrar esse respeito. Não, acho que nunca aconteceu. Não, mas hoje, quando a gente olha para trás, eu percebo que eu não respeitei o papel dele. Mas na época nós não havíamos a consciência dessa falta de respeito. Nem a minha e nem eles, que ele não estava sendo respeitado. Eu percebia isso. Pode falar. Eu vejo isso muito falta da gente ter o manual do cristão em cima da nossa mesa, do nosso lar, né? Em cima da nossa cama mesmo. Porque se a gente tivesse o manual do cristão do nosso lado, desde o início a gente não teria brigado, nem até mesmo pela toalha molhada em cima da cama. A forma de apertar a pasta de dente. Né? Sim. Quantos brigam? Nós passamos por isso. Mas se nós tivéssemos tido o conhecimento que a gente já vem adquirindo ao longo dos anos, desses 17 anos, teria sido tudo muito mais fácil. Pois é, né? Se tivesse essa maturidade lá Não atrás, tem jeito. né, a gente pensa assim hoje, né? A gente olha lá, oh meu Deus, era da Por que eu não tô com essa cabeça lá no início do casamento? Mas eu acho porque aí não teria graça, né? Não teria graça. Eu vejo que a gente valoriza o que é difícil. E casamento é lindo, é bom, mas não é fácil. Né? Repete, por favor, olhando lá para ela. Gente, eu mexo muito. Eu vejo assim, que a gente não valoriza o que é fácil. A gente valoriza aquilo que é difícil. E casamento não é fácil, né? Mas é prazeroso, nos traz, assim, uma questão de propósito. E eu acho que é sobre isso, Silbene, né? É sobre a gente entender que essa caminhada que é legal, o processo que é legal. Porque se fosse tudo flores, desde o primeiro ano de casamento, né? Desde ali a lua de mel, não teria significado. Nada que é fácil tem significado, né? Eu penso que é isso. Uau, gente, que lindo, viu? Isso é muito bonito e a maturidade traz isso, né? Exatamente. A produção, tem um cafezinho aí para nós? Vocês aceitam um cafezinho? Pode. Então tá bom. Então, assim, enquanto a produção traz o cafezinho para nós, obrigada, viu, Isa? Eu quero fazer uma brincadeira com vocês dois. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, ó. Eu vou fazer as perguntas rápidas e vocês dois vão responder ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, vocês não vão pensar. Pronto. O que a gente vai ver aqui nessa brincadeira? A sintonia de vocês dois. Tá bom? Quando eu terminar, vocês respondem. Quem se atrasa mais? Ela. Sou. Agora hoje foi ele. Ela demorou para responder. Ela é tão rápida para responder, não. Não, você tem que... Ela pensou. Ela pensou. Nós dois. Não acho assim, mas tudo bem. Então, toma um cafezinho aí. Ela. Hoje foi você. Quem ora primeiro nos dias difíceis? Ele. Então, toma um cafezinho para não esfriar. Tá bom. Próxima pergunta. Vamos lá. Quem pede perdão primeiro? Eu. Ela. Eu preciso melhorar isso. E perdão é a chave, né? É a chave Exatamente. para um casamento prolongado, né? Mas assim, é claro que com esses 17 anos, é claro que o perdão, ele já passou e vocês já aprenderam. É claro, porque a gente fica mais exigente com nós mesmos, né? A gente vai querendo melhorar e melhorar e melhorar. Mas... É porque chega num momento que você já pediu tanto perdão, nesses 17 anos você já pediu tanto perdão, que pedir o perdão sem melhorar não resolve. É como você entrar diante do padre para a confissão e não mudar, ser sempre o mesmo pecado. Aí se torna aquele perdãozinho de estimação. Não vai resolver. E eu vejo que o perdão, eu falo muito isso pra ele, traz leveza. Porque um casamento que não se pede perdão nem por um empurrão sem querer, às vezes, um tropeçar, ele vai ficando pesado. Então, eu aprendi que pedindo perdão dos detalhes vai me deixar leve. Porque o outro se perdoar já é o cajado dele, né? Da outra pessoa. Então, todo relacionamento, e quando eu começo a ter esse perdão diário, né? Porque a gente vai se machucar, né? Nós somos humanos, somos falhos. Então, o perdão para mim é trazer leveza. Então, quando eu aprendi,
né, a pedir e a perdoar, eu hoje me torno uma Lidiane mais leve. E é isso mesmo, né? Ó, e o perdão, ele traz leveza, né? Demais. E é algo para se aprender. Um casamento real, ele é feito de falhas, acontece falhas porque nós somos humanos falhos, e precisa haver o perdão dentro do matrimônio, porque senão isso fica tóxico, fica muito doído, fica muito machucado, fica muito, né? Vai tocar e dói, né? Por causa das feridas. Isso, não é isso? Então, assim, para tocar, para ter o abraço, precisa ter cura, né? Para não doer, não é mesmo? Porque senão vai se tornar uma situação muito cômoda para um lado e para o outro não, né? O perdão, ele vai sempre curar, de alguma forma. Ele vai curar as feridas que às vezes a gente nem conhece que tem. Uhum. Uhum. Nossa, profundo, hein, gente? Não, aqui, ó. Quem é mais sensível? Eu. Ele. Ela tá mais sensível. Ele. Quem pede mais perdão primeiro? Sou eu. Você. Quem ora primeiro nos dias difíceis? Ele. O Elton, é o intercessor aí do casal. E quem atrasa mais? Ela. Isso eu tô refletindo. Ela tá pensando para ver se realmente é ela. Eu sou honesta, gente. Sim, eu tô criticando você. Sim. Que bom, né? É isso mesmo. Então, assim, ó, eu quero... O que significa, então, assim, para a gente começar uma conversa, né? O que significa um casamento real para vocês? Para mim é sem máscaras. Um casamento, assim, até algo que eu acho que eu, Elton, uma época a gente falava muito isso, né? Dava um desespero de ver pessoas falando de casamento e flores, né? E nós, de fato, temos muitos casais amigos, graças a Deus, Deus nos abençoou com muitos amigos e tudo. E aí o pessoal falava assim, nossa, a gente até falava, hoje o Elton, às vezes, né, amor, tá emburrado, ele adianta assim. E aí um dia eu cheguei e falei, você quer saber? Nós não somos um casal de máscaras. Então a gente estava num ambiente, ele não queria estar, e ficava na dele, ele não ficava. E aí eu comecei a ver isso de outra maneira. Você né? ressignificou Eu ressignifiquei. Isso, né? E eu falei, você quer saber, Elton, nós somos verdadeiros. A gente apresenta que a nossa Uau. família está ali lutando diariamente para ser família real, para dar o melhor, né? Nós temos nosso propósito de servir a Deus. Temos os nossos filhos. Eu brinco, nem na maternidade eu fico floreando. Eu amo ser mãe, né? Sou aberta à vida, mas não é fácil, né? E aí eu falei para ele, falei assim, o bom do nosso casamento, que dá exemplo, é que eu não acho que é um casamento de máscaras. Quando nós estamos bem, todo mundo percebe que nós estamos bem. E não é sobre expor o defeito do outro, mas expor a realidade e se conviver com o outro. E respeitar o limite do outro também, né? Isso é muito importante, porque ela tem limites, eu também tenho limites. Isso é tão interessante, porque foi uma forma que vocês... Isso eu lembro. E aí, acho que vocês me dão toda a liberdade, lógico, da gente falar sobre o momento que nós três, né? Eu acompanhei vocês em algum momento e eu quero que vocês falem disso daqui a pouco, um pouquinho, pode ser? Pode. Até porque eu faço terapia, eu atendo, né? Eu sou psicóloga de casais, terapeuta de casais. Então vai ser um momento oportuno aqui para falar com os casais, né? Aqueles que querem e precisam, porque é muito difícil, às vezes, as pessoas buscarem ajuda. Né? Então, assim, mas por que eu falei disso também agora? Porque eu lembro que lá atrás, em algum tempo, isso era um problema para vocês, esse jeito de vocês serem, porque as pessoas criticavam. Isso. E vocês ressignificaram de um jeito tão bonito que hoje isso virou uma força. Isso. Hoje vocês são destaque, hoje isso virou algo assim... que vocês trazem essa verdade, e isso fortaleceu o casamento de vocês. Foi. É um casamento real, sem máscara, tipo assim, se o Elton não tá legal, não tá legal. E os amigos e as pessoas que convivem com vocês já entendem. Exato, e já aceitam. E quem não aceita, a vida continua. A vida continua e vocês estão super tranquilos, né? Mas aquele momento que nós vivemos com você, Silbene, foi muito importante para nós, porque aquele momento foi onde a gente
não sei se nós tiramos Deus do nosso casamento ou se a gente esqueceu Deus atrás do nosso casamento. E aquele momento que a gente viveu com você, você lembra muito bem, no meio da consulta, eu falei, Silbene, eu preciso sair, eu preciso ir ao encontro de Jesus. Eu lembro. E eu fui até o Padre Rodrigo conversar com ele, e foi aonde nós restauramos o nosso casamento, e hoje a gente tem autoridade para falar que, graças a Deus, nós somos uma família feliz. Temos dificuldades? Muitas, como todos os casais têm. Mas a gente nunca vai se deitar sem que um tenha o perdão do outro. Uau, gente! Não, e as pessoas falavam isso, e eu falava, gente, como Nossa, que nunca dormiu emburrado, né? Porque a gente, porque uns 8 anos, né, amor? Nós vimos várias vezes, assim, um ficava calado, e hoje nós conseguimos. A gente hoje, assim, vamos dizer, tem um ano, né, Elton? Vamos fazer muito real. Tem um ano que a gente começa a rir, que às vezes sai assim, porque nós somos, eu e Elton somos um temperamento muito forte. E temos habilidades muito diferentes. E antes eu via isso como foi, gente, eu ainda brinco muito. Fala, Padre Luiz, como você deixou nós casarmos, né? Eu brinco muito que eu sou da pipoca, do louvor, da música alta, e o Elton lá da intercessão, né? E daquela do servir, eu falo, Senhor, por quê? Né? E aí um dia foi até um amigo nosso, foi a coisa mais linda, ele falou assim, Lidiane, o mais lindo de você, o Elton, quanto vocês se completam. Então, hoje eu ressignifiquei que as nossas diferenças é mais. É uma soma. Porque, de fato, e nós não temos assim, hoje eu já consegui ir para uma cozinha servir com ele, e ele consegue ir lá para a pipoca comigo, né? Ri, brinca, mas faz, né? Eu consigo ir para uma intercessão. Sim. E é isso. E quando se fala assim, por que a gente não tem essa receita no início? Não teria graça, né? Como que eu vou ensinar a pessoa? Como eu vou ver um casal novo hoje, ver sofrendo esse detalhe e pensar, oh, meu Deus, isso é facinho de resolver, né? Mas não, foi essa caminhada, foi se respeitar as habilidades um do outro. E aí hoje eu entendo quando o Padre Luiz segurou nossa aliança por 6 meses. Vocês ainda não vão casar. Padre, tu não é para eu casar? Não, vocês vão casar, mas ainda não, porque Deus está fortalecendo vocês para a missão que vocês têm. E hoje eu entendo, né? O Padre Luiz lá no início, amo de paixão, e o quanto ele nos formou, como ele foi fortalecendo nós dois, né? E hoje eu já tive dúvidas, já. Quando nós tivemos você no nosso caminho, era um momento de dúvidas, né? Falei assim, um anula o outro, né? A gente tinha a impressão que eu anulava ele e ele me anulava. E aí, quando a gente ressignificou, falou, não, um acrescenta no outro, um soma no outro. E aí, isso é o que nós estamos caminhando, né? E preparando para os próximos desafios. Isso é tão... Vocês trazerem esse momento desse ponto onde um anulava o outro, isso é muito importante, porque quantos casais chegam num momento desse, e quando a gente está vivendo isso, esse momento onde um anula o outro, parece que não tem uma luz no final do túnel, parece que não tem jeito. Volta lá! Eu estou voltando também no meu casamento, nesses momentos, que eu também tive muito. Parece que não tem jeito, parece que a única saída é separar. Exato. E a gente fica assim, naquela agonia, angústia, sofrimento, né? Exatamente. Só que depois existe, sim, uma luz no fim do túnel. Existe, sim, uma saída. E muito forte, né? É muito forte, né, gente? Silbene, só não vai ter uma saída quando você olhar fixamente um no olho do outro e não encontrar Jesus lá. Porque se você encontrar Jesus, ainda há um sinal de esperança. Agora, se você não encontrar, é porque realmente não tem como seguir mais. Já perdeu o respeito, já perdeu todos os princípios do casamento. Então, vou entrar nisso aqui, aproveitando, já que você já está falando sobre isso. Quais pilares espirituais e emocionais vocês consideram fundamentais para sustentar a união? Vocês trouxeram, assim, sem Jesus, a gente não consegue, né? Então, assim, como é que a gente encontra Jesus? Falando para as pessoas que estão aqui escutando, porque muitas pessoas não sabem nem por onde começar, né? Não sabem nem por onde começar. Por onde vocês começaram? Assim, vocês cresceram dentro da igreja.
Para vocês verem que vocês se perderam em algum momento. Na verdade, a gente nem cresceu, assim, no meu caso, né? Eu não cresci. Minha mãe me apresentou, mas não tínhamos. Não sei se hoje a gente frequenta tanto, né? Mas na época não tinha uma rotina. Mas nós nos conhecemos, né? Dentro da igreja. Silvene, eu tô aqui me procurando, né? Na minha memória, se você estava no nosso casamento. Não. Porque essa palavra foi a palavra que o Padre Luiz leu no nosso casamento. Uau! Meu Deus! E assim, nos Qual momentos palavra? difíceis, Efésios. Sério? Nos momentos difíceis, foi a palavra de Deus que nos permitiu ficar Essa palavra que eu li foi a palavra do casamento de vocês? Sim. Olha, tanto que Deus é extraordinário. Lindo. E assim, a promessa, né? Porque no momento do nosso casamento, em todos os casamentos, o padre separa uma leitura para que ele faça, o padre, o pastor, ele separa uma leitura para ser feita. E a gente tem que entrar naquela promessa que é feita ali naquela hora, porque não é uma palavra qualquer. Aquilo ali é uma promessa que Deus está lançando sobre você, sobre sua vida, sobre o seu matrimônio. Sim. E assim, muitas pessoas entram no casamento para ser feliz. E muitos não entendem que a felicidade no casamento é doar a minha felicidade para que ela seja feliz, para que o outro seja feliz. Mas é porque eu comento, né? Isso na teoria é muito fácil, né? Mas no dia a dia que se torna complexo. Até você conhecer o outro. Porque eu comentava com ele esses dias sobre essa fala, né? Fazer o outro feliz. Não é nas grandes coisas. Então é nos detalhes, vamos supor. O Elton, você chegar em casa de tarde e ter um cafezinho, mesmo que eu falo, vou desperdiçar a garrafa, vou beber só um pouquinho e vem a janta. Mas eu entendi que ele ama chegar e ter. E para mim, meu café é muito bom, né? A gente faz o café, eu aprendi a fazer esse café. E ele entendeu que para eu fazer essa janta, eu tenho que estar descansada, senão ele vai lá e faz a janta, né? Então parou aquela cobrança, porque também trabalho fora. Então, são nas pequenas coisas, não ter que ficar perguntando ou ficar ali implorando, que a gente vai fazendo o outro feliz. Quando a gente pensa nessa teoria, fazer o outro feliz, é isso. É no dia a dia, é nesse ceder o que é difícil, né? Que quando tem coisas que a gente fala, não, mas eu vou ter que fazer isso mesmo. E aí quando você vai se desdobrando. Então, eu e Elton, a gente vai rompendo o nosso orgulho, né? Sim. Vai rompendo as nossas vaidades e vai tentando estar presente um com o outro. E isso foi que veio aquecendo o nosso casamento. E eu acho que isso é encontrar Jesus, que você perguntou, né? O que Jesus fez por nós? Cuidou dos pequenos detalhes. Ele não fez, né? Fez coisas extraordinárias? Fez, mas quando você vai pegando a caminhada de Jesus, né? Até ele ser crucificado enquanto humano, gente, ele fazia detalhes. Eles sentavam a uma mesa e conversava com alguém. Ele, vamos ouvir, né? Ele parava para ouvir. Ele dava um pão, ele dava algo. E eu acho que o casamento é isso. Hoje eu faço assim, como eu procuro Jesus, quando eu estou naquele discernimento, o que eu faço agora, que não é humano, eu falo, o que Jesus faria agora nessa hora do meu casamento? E aí tem funcionado. Nunca nem tinha falado para você, né? Então, para eu não errar mais, assim, que né? Lindo, eu falava assim, o que Jesus faria aqui, né? Nessa hora, né? Vamos dar um exemplo. Jesus não enforcaria, Jesus respiraria, ele ia silenciar, ele ia brigar, ele ia exortar, porque Jesus também exortava. Sim, né? Claro, então eu falo, demais. agora é o momento de eu exortá-lo. E aí é sobre isso. Aí vai amenizando. Então, assim, é uma caminhada. Eu jamais conseguiria estar falando o que eu estou falando há 10 Fazendo anos essa atrás. associação, essa construção. Há 10 anos atrás eu ainda estava brigando. Apesar de ser uma professora, fazer essa construção linguística sábia. Meu Deus. Mas há 10 anos atrás nós ainda estávamos brigando, né? Pela bagunça da casa. 10 anos? Não vai longe, não, será, amiga? Hoje nós estamos. 10 anos? Não, ou 5 3... anos, né, mulher? 5 anos a caminhada. Já foi pior, amiga. É porque o casamento, o matrimônio, é um período de formação, né? Ela está sendo formada, eu estou sendo formado. Nossa, você falou algo muito importante. Período casamento é uma jornada de formação. A gente está se formando o tempo todo, diariamente. Diariamente. Silvene, o que mais me pesa quando eu, às vezes, parar para olhar para o nosso casamento e falar assim, agora eu vou desistir, é pensar que um dia eu vou estar frente a frente com Deus e Ele vai me perguntar, onde está a Lidiane? Onde está o Carlos Manuel? Onde está a Maria Alice? Porque até os dois que estão lá no céu com Jesus, andando, segurando na mão dele no jardim, Ele vai me perguntar sobre eles. E aí, o que eu vou falar? Então é muito disso, a gente tem uma responsabilidade. Deus não me colocou
no ventre da minha mãe à toa. Eu tenho algo para cumprir aqui na Terra. E, e essa formação, até mesmo no casamento, porque começou lá com meu pai, mas a minha mãe, e cheguei no nosso casamento, e eu vou chegar até diante de Jesus um dia para prestar conta disso, e isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a gente tem essa consciência, a gente vê o tanto que é sério. Agora, o que é o intuito aqui também, desse momento, dessa live, é trazer essa consciência. A importância, quando se tem a consciência, tudo muda. Tudo muda, né? É sobre isso. Então, assim, além de um testemunho bonito que vocês têm, lindo, né? Mas também trazer a consciência para os casais, para as mulheres, né? Que estão escutando e que vão escutar. Porque tudo muda a partir da consciência, né? O Edgar tem no livro dele, ele fala, né? A consciência gera transformação, né? Exato. Então, no livro dele, no Novo Eu, Meu Novo Eu. E é isso, a partir do momento que a gente tem essa importância de que nós vamos prestar conta disso, Exatamente. em breve, daqui a pouquinho, tudo muda. Sim. Tudo muda. A consciência de que a aliança, antes de ser com ele, é com Deus, né? Essa aliança que eu prometi, né? Essa aliança que lá... E eu falo que é aprendizado, né? Então, até para se relacionar, porque você falou que eu sou professora, gente, é estudo, é estudar mesmo, o que Deus quis, estudar a palavra de Deus, estudar, né? No nosso caso, somos católicos, né? No nosso caso. Então, o catecismo, porque quando isso que traz essa consciência, a vivência vai trazendo a prática, né? Mas a consciência é juntar teoria e prática, e aí você fazendo tentativas. E uma outra ferramenta que eu busquei muito enquanto mulher foi buscar ajuda no sentido de enquanto mulher, como cursos, né? Fiz vários seus, fiz da Paula Damas, e tudo que eu podia me encaixar. E aí o pessoal fala, ai, você faz demais. Eu falei assim, nunca é demais. Todo lugar que você senta, se propondo a ouvir... Você fala demais? Faz demais. Faz demais? Isso. É eu mesmo? falo assim, gente... Todo lugar que eu me sinto com os ouvidos abertos, disponível a aprender, vai vir no meu coração. E isso vai me lapidando a poder ajudar as pessoas, que é algo que nós dois gostamos muito. Uma habilidade que nós dois temos. Gostar de servir o outro, ajudar o outro. Né? Então, nós sempre estamos disponíveis a isso. Só que houve uma época que nós não estávamos preparados. Não estávamos bem para isso. Vocês tinham que fortalecer. Ser curados para curar. Isso. Então, falando nisso, eu queria trazer, assim, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão mesmo, assim, aproveitar esse momento, assim, para vocês falarem como foi a experiência, vamos falar assim, da terapia de casal, desse acompanhamento, quando eu acompanhei vocês. Como é que foi? Vocês lembram? Traz na lembrança alguma coisa. Faz um tempinho, né, gente? Quanto tempo faz? Tem uns 3 anos. Tem uns 3 anos. 4 anos. Tem uns 3, 4 anos. Isso. Então, vamos lá, vamos voltar. Às vezes, voltar assim, é interessante voltar lá, né? Mas, vamos lá. Que experiência vocês trazem? Você já falou um pouquinho, Elton. Né? Quando você falou, eu lembrei de detalhes, de momentos assim que a gente teve. Para mim foi muito importante porque, igual eu falei, né? Eu sempre fui uma pessoa de buscar muito Deus, né? E naquele dia, no seu consultório, onde eu percebi que eu tinha esquecido de Deus, para mim foi o momento que eu achei a chave de onde estava errado, de onde precisava voltar para ser reconstruído. Porque era como se eu estivesse construindo uma parede e não estivesse colocando cimento. Porque para mim faltava algo. E eu não achava o que era esse algo. É como você falou, é como se eu olhasse para dentro de um túnel e não tivesse uma luz lá dentro. E isso, quando você teve esse insight, esse start, essa revelação, esse discernimento, né? Seja o nome que a gente puder dar aqui, que é tudo a mesma coisa. Sim. Quando você, a partir disso, o que isso mudou na sua saúde mental? Assim, vamos falar da saúde mental agora, porque assim, isso teve um start espiritual. Mas a partir disso, a saúde mental mudou alguma coisa? Você sentiu a partir daí? É claro que é com o tempo, Sim. Mas teve uma calmaria, teve algo assim, porque aquela agitação, aquele estresse, aquela coisa, teve algo assim que mudou? Silbene, não sei se cabe colocar isso aqui, mas você conhece o Padre Rodrigo, né? Eu cheguei lá,
chorando, preocupado. E fui falar com ele, ele começou a rir, falou assim, meu filho, calma. As coisas são todas no tempo de Deus. Falei, padre, mas eu me esqueci de Deus. Ele falou, calma que tudo vai dar certo. Coloque Deus no lugar que ele tem que estar. E onde que ele tem que estar agora? Falei, padre, no centro do meu casamento. Porque senão não vejo sentido para o meu casamento continuar. E assim, eu olho volto naquele tempo e eu lembro aonde a gente encontrou, onde a gente estava, né? Que foi no aniversário, acho que da Ana Júlia, lá no parque. E aí você percebeu e falou assim, olha, eu quero falar com você depois. E aí foi quando a gente começou a ser atendidos por você. Você falou com a Lidiane primeiro, depois comigo. E assim, tranquilidade. Não adianta. Depois que você está no olho do furacão, não adianta querer ter pressa, querer resolver para ontem. Te trouxe serenidade. Serenidade. Te trouxe uma calmaria, né? Sim. E para você, Lidiane, tentar lembrar assim, algo que, Eu tô lembrando, que mudou, né? Que teve essa ajuda nessa época. Foi, acho que não foi no aniversário, foi no Mobi Mobile. Foi lá que a gente... Não foi no aniversário da Ana Júlia, foi lá no Bobi Mobile. Foi lá no Bobi Mobile. Não lembro, não lembro, mas enfim. Foi um evento lá. Foi um evento lá. Para mim trouxe esperança. Por que esperança? Entender, eu sempre tenho uma frase também que eu falo que desistir não é uma opção. Quando eu trago isso para dentro do meu casamento, eu procuro soluções. E algo que eu me encantei aquele dia, né? Eu cheguei já acabada, né? No seu consultório, eu falei, não tenho forças mais para lutar. Porque eu me sentia sufocada, né? Que não... Porque eu tinha... Era essa época, bem essa época, que eu já não aguentava sair com ele e ver ele. E falei, gente, isso é exposição. E eu falei, opa, quem está se expondo é ele. Então, assim, a terapia trouxe a entender que por mais que nós temos unidade, uma só carne, mas eu sou uma pessoa com uma identidade única e ele é uma pessoa com uma identidade única. Então, aí, quando eu curo essa identidade e ele cura essa identidade, aí sim é unidade, né? Então, a terapia me trouxe isso. E aí, naquela época que eu fiz, eu deixei você se virar com essa, lembra? Então, você se vira com ele, falando. livre com ele. Eu vou cuidar de mim. Deixa eu cuidar de mim, porque senão eu não vou dar conta de cuidar. Não vou dar conta de ajudar. Isso é importante a gente falar aqui para as mulheres. Isso. Então, assim, a mulher tem que entender, porque eu tenho essa autossuficiência, sim, né? Até vindo do acampamento, que a gente trabalhou muito isso em mim agora. Nossa, Deus vai fazendo tudo muito lindo, né? Onde eu pude ser cuidada por quem estava perto de mim, né? Vou falar, até massagem no pé eu recebi. Pensei, eu consegui. E na loucura do acampamento, o pessoal, senta aqui e você vai receber uma massagem. E eu cheguei lá e brinquei com ele. Falei, recebi massagem no pé. Você deixou? Porque eu tenho essa dificuldade de ser cuidada. Sim. Então, foi ficando na zona de conforto para ele. E ele foi perdendo a identidade de homem dele, porque eu não tinha a minha de mulher, né? Sim. E aí a terapia trouxe isso no casal. Você conseguiu se colocar e para o meu lugar, e se né? cuidar, se permitir se cuidar. Hoje eu vejo assim, o pessoal brinca, nossa, deixa eu cuidar de você. Fiz, você não conhecia a antiga. Hoje eu ainda deixo pessoas me cuidarem. Sim. Porque aquele perfeccionismo, né? De que eu dou conta de tudo. E eu estava esgotado, um cansaço. E não sabia que não sabia. Eu estava destruída. E aí estava destruindo ele. Uma pessoa destruída destrói o outro. Né? E também uma outra coisa, terapia que eu trouxe para nós, é parar de achar o erro só no outro. É começar em mim, o julgamento. Aponta o dedo pro outro aí, para ver. Aponta, assim, só para eles verem. É pesado, e é o tempo todo. Aponta. E aí, como é que é na terapia? Faz assim, faz assim. Na verdade, nunca é o outro, sempre sou eu. Isa, tira uma foto dos dois aqui, que eu acho que vai ficar muito bacana aqui. Não, assim, aponta assim, bem na cara um do outro. Vai, tira a foto. É sobre você. Aí agora faz assim, ó, gente, ó, assim, ó. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. E esse foi eu acho que a terapia de casal foi essa consciência que resgatou o nosso casamento em amor, sabe? É ver que quando eu me curo, eu me trato, eu vou transbordar nele. E me encantou, porque eu jamais esperava que o Elton se abrisse. Que ele seria disponível a isso. E o que é legal, se bem trazer para a realidade, que não acaba. Fizemos com você, Sim. né? E fomos outros. E tem vários. E vai vir. E lembra que a gente nos processos, eu sempre falei, e sempre, nunca acaba. Não. Porque é sempre sim algo que renova. Né? Sempre algo novo. Sempre. Mas eu quero trazer agora, quero que vocês falem assim, ó, que você começou a falar, e aí a gente já mudou de assunto, mas o que vocês diriam
para casais que ainda têm receio ou preconceito de pedir ajuda, de buscar uma ajuda profissional, assim. O Elton, muito sistemático lá atrás, né? Isso. Então, você até falou. Uhum. Então, assim, o que vocês falam para as pessoas que têm esse preconceito, essa mentalidade, assim, de buscar uma ajuda profissional? O Elton, primeiro. Fala aí, Elton. Silbene, eu acho que a gente tem primeiro o homem, né? Fala para eles lá, assim. Para mim, eu tive que engolir o meu orgulho. Isso que eu ia Engolir o falar. meu orgulho, a minha arrogância, a minha ignorância, a vaidade, a prepotência. Porque assim, eu não sou melhor do que ninguém. E tem pessoas muito melhores do que eu que podem me ensinar a me tornar um homem melhor. Porque eu estou sendo forjado a cada dia. É uma construção a cada dia. E eu estou me construindo para construir junto com ela a nossa casa, o nosso matrimônio, os nossos filhos. Porque se nós não aprendermos e não deixarmos a ser construídos, como nós vamos construir aquelas duas crianças que estão lá em casa? Eles precisam de ter um alicerce. E o alicerce é o pai e a mãe. A construção é o pai e a mãe. Olha, gente, vocês estão vendo. A Lidiane vai falar, assim, vai falar melhor que eu. O homem, totalmente. Antes você era adepto à terapia, a buscar uma ajuda profissional de um psicólogo? Jamais. 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 E hoje você totalmente, né? Ressignificou isso, né, Elton? Então... Eu busquei, né? Você nos ajudou. E depois disso eu fui buscar algo que eu não conhecia em mim, que o Padre Rômulo me ajudou a ter conhecimentos de algo que precisava ser reconstruído. Não, depois é mais fácil, né? Não. Mas desconstruir aquela crença, aquela pedra, né? Quebra. Não, né? É uma barreira. Porque depois, gente, é só lapidação, assim. Depois é maravilhoso. Eu falo assim que a gente se apaixona pelo processo, não é, Lidiane? Exatamente. Mas, Lidiane, me fala você agora, assim, ó. O que você fala para as pessoas que têm um preconceito, que têm dificuldade de buscar ajuda? Porque não é fácil para os casais. Tem muitos casais que só buscam ajuda quando não tem mais recurso nenhum. Acabou tudo. Aí vai buscar ajuda. E aí o Elcio falou um negócio, não é? Fala. Não. Eu ia falar do orgulho, primeira coisa, né? Mas aí me veio aqui assim, ó, a pessoa que não procura ajuda, ela está decidida a desistir. Ela está decidida. Porque nós temos que entender que não tem como caminhar sozinho. Deus não criou o ser humano para andar sozinho. Então, se eu estou com ele e não deu certo, tem alguém que vai dar. E assim, e hoje, gente, são inúmeras possibilidades, né? E uma coisa que eu falo para as mulheres, normalmente a resistência normalmente é muito mais masculina, né? Para uma sociedade que impõe coisas. Que ter a sabedoria de como levar. E às vezes, eu não vou mentir, por várias vezes foi um posicionamento. Então tá, então me dá outra solução que não seja essa. Foi assim que eu convenci ele. Porque do jeito que está, nós vamos morrer e vamos matar uma família. Houve uma época, meus filhos já fizeram terapia, eu já fiz terapia, e hoje a nossa casa está gostosa, está divertida, está leve, né? E está tudo bem. Por quê? A nossa ideia, eu falo para eles têm que crescer mais saudável do que nós crescemos. E nós somos responsáveis diretos por isso. Sim. Então, quando você nos convidou, e convidou ele, sentiu essa confiança, meus olhos voltaram a brilhar para ele pelo sim dele, pela humildade dele de ir. E aí eu voltei a enxergar o Elton do primeiro amor, do primeiro olhar. Então, para você ver o sim dele de ir para uma terapia, e hoje falar para homens que vão para uma terapia, falar, pode ir que foi bom, pode ir que compensa, isso me fez voltar a brilhar o olhar para ele, que já tinha se apagado. E hoje a gente pede diariamente para que Deus não permita que a gente se apague. Que se vier apagar, que alguém apareça, ó, vamos ali brilhar também. Né? E que Deus sempre coloque nos nossos lados anjos, como você foi anjo, e eu tenho vários outros anjos por aí. Né? Nós sempre tivemos, graças a Deus. Então, eu diria isso. A terapia é uma ferramenta, né? Que deve ser usada. E vou falar num linguagem bem popular, bobo de quem não vai. Sim. É sobre isso. Sim. Uau, hein? E é tão bonito, né? Tão bonito. E quando vocês falaram, vocês trouxeram várias virtudes. Virtudes da humildade. Porque é pedir ajuda, gente, né? É exercer a virtude da humildade. É deixar o orgulho de lado, né? O orgulho. Porque é o pecado do orgulho, né? Exatamente. Muitas vezes tem pessoas sofrendo porque não pedem uma ajuda. Aí tem muita gente que fala assim, ó,
Eu vou pedir ajuda para aquele ali que tem mais problema do que eu, fico olhando o problema do outro humano. Mas, assim, não é sobre o problema do outro, é sobre o que aquela pessoa pode ajudar. Porque quem Conhecimento, não né? tem problemas? Não existe Né? ser sem problema. Não existe Não. pessoas profissionais sem problemas, né? Então é muito bonito isso. E eu quero agora, né? Eu quero trazer, né? Vocês fizeram, eu pedi para vocês escreverem algo aí, né? No início, antes da gente começar aqui nossa live, nosso momento. E eu gostaria que agora vocês falassem, trouxessem aí, né? Algo, cada um escreveu, de forma muito longa, né? Muito extensa. Escreveram uma carta, que a ideia era escrever uma carta. Ah, é? Né? Mas agora vocês podem falar de uma forma mais, né? Discorrer um pouco mais aí. Elton, algo que você admira nesta mulher, que sua digníssima esposa. Silvene, quando eu conheci a Lidiane, ela participava do grupo de oração, A Luz da Vida, e no meio de muitas pessoas, ela nos primeiros bancos da igreja e eu lá no final, melhor, do lado de fora da capela. Eu olhei e vi ela dançando. Era no momento do louvor do grupo de oração e eu vi ela dançando. E o professor dela de Crisma era amigo meu. Era não, ainda é, que é o Pedro Henrique. E aí eu falei para ele, falei, Pedro, quem que é aquela menina lá? Ele falou assim, aquela lá é a Lidiane, a minha aluna, na catequese. Falei, cara, é minha futura namorada. Sério? Dançando lá na frente e lá atrás. Dançando. Assim, lá pra brilhar, né? Elton, você falando de como que ela te despertou, eu lembrei de uma coisa, Lidiane, que eu tinha esquecido. Quando a gente participava da Família Santa, lembra que nós participávamos, eu e o Edgar, vocês? Isso. E a gente não conhecia, né? A gente não tinha muito contato Não, ainda. A gente se não. conheceu lá, não foi? Foi. Na Foi Família lá. Santa? Foi lá. Primeiro contato? Foi. Então o primeiro contato foi lá. E aí, nos primeiros contatos, quando a gente se conhecia, eu te conheci, uma vez você estava dançando. Eu amo. Dançando. E eu te vi, a primeira vez que eu te vi, não foi ver, é ver, é ver. Foi quando você estava dançando. Você acredita? Você Acredito. falando, mas não é de ver, porque eu já tinha te visto, Isso. mas quando eu te vi. Quando sou eu, né? Eu dançando. Não, quando eu te vi, assim, eu falei, nossa, olha essa mulher. Eu lembrei agora aqui. É minha forma de oração, Silvia, é dançar e Quando ouvir você falou. música. Então, assim, E assim, é tão interessante porque quando eu conheci ela, a primeira aproximação, eu fui buscar ela na faculdade, deixei ela na porta da casa dela e falei para ela dos meus sentimentos. Ela, olha, não quero ter relacionamento, não quero namorar. Vai, tudo bem. E eu fui trabalhar no Tocantins e fiquei lá 6 meses trabalhando. E nesses 6 meses, todos os dias eu ligava para ela e todos os dias eu rezava por ela. Falei, senhor, se for da sua vontade, o senhor vai trazer para mim. Se não for, tá que tudo bem. isso? Esse Ela sabe homem tá... disso. Eu tava fazendo caminho para entrar para a comunidade, Luz da Vida. Eu falei, não, quando eu tinha acabado de sair do caminho, que eu tinha discernimento, e eu estava entrando. E aí eu falei, não, uma coisa de cada vez. Eu tô fazendo isso aqui, né? E não casava, né? Eu tenho um relacionamento aqui para entrar para a comunidade. Sim. Falei, não, espera aí, né? E eu muito decidida, ainda faculdade, né? E ele foi persistente. E é tão interessante, Silvane, porque eu falei, né, que desde o início, desde a minha infância, eu tinha certeza que a minha vocação, o meu chamado era para o matrimônio. Mas teve um momento que começou aquelas bagunças na cabeça, né? E eu cheguei a fazer caminho vocacional pro sacerdócio. E na época desse caminho, quem me acompanhava era o Vanderlei. E aí eu cheguei pro Vanderlei e falei, Vanderlei, eu já decidi, eu não vou entrar para a comunidade, porque naquele momento eu entraria para a comunidade de vida, que era já para viver e estudar o sacerdócio. E eu falei para ele que eu não queria, porque não era aquele chamado de Deus para minha vida. E após decidir isso com ele lá, e ele falou, a partir de agora você já não faz mais parte, você não tem o caminho mais para a comunidade de vida, você está livre para seguir a sua vida onde você já descobriu o seu caminho. E aí foi quando eu me aproximei dela, porque eu já tinha visto, já sabia quem era. E um dia eu liguei na casa dela, lá de Palmas, eu liguei na casa dela, a mãe dela atendeu. E eu falei para a mãe dela claramente, falei, olha, eu quero que a senhora seja minha mãe, porque eu não quero que a senhora seja minha sogra.
Uau. porque eu já tinha certeza de quais eram as minhas intenções para com ela. Uhum. Que lindo, que lindo. Então vamos lá, Lidiane. Algo que você admira no Elton. A fé dele é a fidelidade a Deus. O Elton, ele tem uma leveza em confiar em Deus, né? E estar em oração. Ele necessita, assim, faz parte dele a missa, né? A missa diária, quando ele quer ir. E isso alimenta a nossa casa. Tal como a minha alegria, a minha dança alimenta, né? E às vezes eu cheguei e falar assim, achar que eu estava errada de não ter desta maneira, né? Mas eu percebo que eu tenho de outro, eu estou bem resolvida sobre isso. Mas, assim, algo que me alimenta muito essa fé que ele tem. Essa confiança, ao ouvir Deus que ele escuta, né? Eu brinco muito, o intercessor que ele é para com as pessoas, e hoje, porque a gente é muito mais fácil ser com as pessoas de fora com os nossos. Então, ele era muito com as pessoas de fora, e agora ele está aprendendo a ser conosco lá em casa, né? Eu falo aprendendo porque é uma caminhada. E é o que eu mais admiro nele, é isso, essa fé e essa fidelidade a Deus. Eu não vejo a fé do Elton, mas que ele fala que ele estava sem Deus, eu falei, meu Deus, naquela época ele estava, né? Porque o Elton ele pode desistir de muita coisa, mas ele não desiste da oração, né? E isso me encanta muito nele. Que lindo! Então vamos lá. Antes da gente ir para algo pelo qual você é grato a ela e você a ele, eu quero dizer aqui para as pessoas que estão participando, né? Que maravilha que vocês estão aqui conosco. Olha, o Rodrigo da Josi tá dizendo aqui, ó, minha irmã Zabulon, meu companheiro de colher, kkkk, né, casal maravilhoso. Boa noite, Rodrigo, seja muito bem-vindo. A Cristina lá de Rio Verde? Rio Verde. Não, Rio Verde não. É Rio Verde que ela tá? É mais para frente um pouquinho, né? Não? Não, Rio Verde. Eles moravam em lá mais Mineiros e vieram para Rio Verde. Hoje entre Rio Verde e Mineiros não tem uma cidadezinha, não? É Rio Verde mesmo. É Rio Verde. É Rio Verde mesmo. Cris, minha mãe espiritual, o que ela tá falando aqui, ó? Casal lindo e abençoado. Minha intercessora. Intercessora, nossa intercessora, né? Ó, Rosângela, que lindos! O que a Rosângela colocou aqui, ó? Que linda história. Pois é, lindo mesmo, viu? Sejam bem-vindos a Fabrícia, lindos! Oh, o Hugo tá aqui dando um tchauzinho. Gracinha. Então, que maravilha. A Carla, ó. A Carla Cardoso. A Carla que tá lá. É de Marabá. É de Marabá, né? De Marabá. A Carla, abraço forte da Carla, do Pudim. Isso mesmo. Do Pudim de Marabá. Ei, Marabá, que delícia, né? Porra de Marabá é... Ai, eu amo. Topíssimo. O Elton não aguenta um vamos dele. Eu já tô começando a pegar essa doença, viu? Porque é apaixonante o pessoal de Marabá. Mas vamos lá. Ao que você é grato, a Lidiane? Paciência. Paciência? Uau! Ela teve muita paciência comigo. Nossa! Ela teve muita sabedoria. Silbene, assim, eu não sou um dos piores, mas eu vou falar para você que eu era um dos mais difíceis. E a Lidiane já chorou muito. A Lidiane já chorou muito. Por causa da minha arrogância, por causa da minha ignorância. E eu gosto muito de confessar isso. E um dia eu conversando com o padre, ele falou assim, eu nunca parei para olhar por esse lado. Eu expliquei para ele, né? Ele falou assim, meu filho, então ame essa mulher cada dia mais, com mais força que você possa ter, porque diante do que você está me confessando, existe um propósito de Deus nesse casamento. E é por isso que tenho certeza que a gente está junto até hoje, e eu vou levar ela até Jesus, com certeza. Amém. E o que você é grato a esse homem? Ao homem, mesmo tendo, né, ele fala que ele era grosso, todo esse processo me fez chorar, né? Também deve ter feito ele chorar, mas ele nunca deixou de cuidar de mim. Desde o primeiro olhar dele, né? Lá na igreja, que a gente brinca muito que é sobre o olhar, né? Ele ficava me espionando, depois a gente foi lembrando de tudo, né? Dos acampamentos. Mas ele sempre cuidou de mim, sabe assim? E de uma maneira muito linda. Hoje eu não tenho vergonha de dizer, mas o Elton, ele sabe mais detalhes para me agradar do que eu sei dele. Porque como ele é mais fechado, ele fala, gente, como que eu não dou conta de descobrir, né? E ele vem mudando muito, então os atos dele vêm mudando. O Elton, ele sabe, se brincar, ele compra uma bolsa, detalhes, uma bolsa mais no meu gosto do que eu mesma.
Ele me conhece as comidas que eu gosto, como eu gosto, né? E então esse zelo, essa linguagem de amor que ele tem, que é nos servir. Por mais que tenha um humor que está sendo trabalhado, mas que hoje já está bem mais leve, né? Ele nunca me abandonou. Eu nunca, né, nesse sentido de cuidar de mim, de ver se eu estou bem. Ele tentou disfarçar que iria, mas na hora que o bicho ia pegar, ele ainda zelava, né? E quando eu aprendi, e também cuidar de alguém que não aceita ser cuidado não é fácil, né, gente? Então, que para ele não não foi fácil a deixa. tarefa. Nossa, isso é algo muito bonito Entendeu? de você falar para as mulheres, que é assim, deixar mulher, porque o homem quer cuidar da mulher. Mas a gente não deixa. E eu, até hoje, é uma luta constante, eu deixar cuidar de mim. Não é? Então, eu imagino que você A não mulher- cuidou mais, foi porque eu não permiti. E aí, mas no pouco que eu permiti, ele cuidou. Eu tô ficando lerda já no caso dele. Fala, não, faz isso aí, faz aquilo lá, né? E é Tá gostoso. ficando lerda, Elton? Não, na verdade não. Ela tá só permitindo fazer aquilo que eu posso fazer. Isso, confiando, Na né? verdade, antes ela não permitia que eu fizesse isso. Tá vendo o temperamento tanto que é? Na cabeça dela, ela interpreta como lerda. Então ela tem que ficar ressignificando O tempo com todo. ela mesmo, porque para ela é lerdeza, tá vendo? Exato. Como é permissão. que é? E não é permissão. Um dia um amigo nosso falou para mim o seguinte, falou assim, Elton, você tem que admirar a Lidiane de uma forma que você conheça ela pelo olhar. E nós chegamos nesse ponto, nós chegamos nesse momento. Ela olha para mim, ela sabe se eu estou bem ou não, o que eu quero ou não, o que eu permito ou não. Sim. E hoje eu a conheço também dessa forma, mas ela deixou ser cultivada. Antes ela não deixava. Mulheres deixam ser cultivadas, deixam ser cuidadas pelo seu esposo, pelo seu cônjuge. O homem, ele gosta disso, ele quer cuidar de você. Não deixa ele cuidar, permita ser cuidado. E por último, uma promessa para ser renovada. Conseguiu fazer? Entre vocês? Eu consegui. Você conseguiu? Se você não conseguiu, você conseguiu. Silbene, eu volto lá na palavra, né, de Deus. Amar ela até o último dia da minha vida, até no meu último suspiro. Uau! Gente, só por isso já valeu essa live. Ah, não, gente, tá vendo? Esse momento da renovação dessa promessa já valeu tudo, né, não, Rodrigo? Rodrigo tá aqui? Saiu. Já valeu, né, Isa? Já valeu, gente. Oh, meu Deus. Que lindo. É porque passa a beleza, passa o tesão, agora fica realmente o amor verdadeiro, a amizade, o companheirismo. E não tem nada que pague isso. Só olhar para ela e eu ver o quanto a nossa família, nós tivemos dificuldades, né, para construir, fazer o alicerce, construir a nossa casa. E hoje, a partir do momento onde as coisas começam a caminhar, começam a melhorar, eu olho para ela e falo assim, nossa, ela é o presente que Deus colocou na minha vida e não dá para mudar. E você? A nossa unidade. Eu vejo assim, desde que a gente passou a confiar um no outro, tudo as coisas, porque por um bom tempo elas estavam patinando, né? Todos os aspectos, assim, financeiros, de propósito. Então, assim, passávamos assim, eu costumava dizer, na terapia eu falava, nossa, bem, fica um mês maravilhoso, mas de repente cai tudo e passa um mês de dificuldade, né? E eu comecei a marcar isso, mas eu nunca tinha orado para que isso não acontecesse. Né? Eu só ficava lá focada que, nossa, tá acabando o mês, lá vem. Eu tinha tanto medo de quando a paz acabasse. E aí eu peguei e comecei a me dar moral para quando não desse certo. Então, um dia que eu chegava nervoso em casa e comecei, um amigo ensinou assim, quando o inimigo quer agir, ele quer palco. Gente, a melhor coisa do mundo é você entender que a gente não dá palco pro inimigo. Quando você desvia o olhar do inimigo, menina, é bom demais. E eu aprendi. Então, quando ele chega, vamos supor, em casa nervoso, fome, vamos supor, o Elton, quando ele está com o almoço e a janta e passou do horário, é algo que desconcerta ele, né? E antes eu fazia o quê? Criticava. Hoje eu já vou previno.
Falei, nossa, então tá, tem lá o casamento, tem isso lá, então deixa com uma coisinha, né? Aí às vezes eu só aviso, ó, não eu tenho que prevenir, não, você previne no caminho. Então ele já vem, porque também ele exigia que desse certo sempre, ele deu um passo na humildade. Então, que a nossa unidade em resolver as coisas, senão a gente não perca. Porque quando a gente, esse amor eterno, né, que ele veio propor tudo, ele é através da unidade, da temperança, de entender que nem sempre é do nosso jeito, né? E hoje é isso, que a gente não perca essa unidade em decisão. E porque assim, Deus vem nos honrando, inclusive esse ano é um ano muito de honra de Deus até então, né, amor? Que me constrange. Eu falo assim, será que eu mereço tanto pertencimento, né? Merecimento, o merecimento. E aí hoje eu vejo, falo assim, não, a gente caminhou, né? Nós lutamos. Sim. A gente dá muito sim ao que o Senhor põe em nossas mãos, né? E eu sim, Senhor, quero todas essas honras Sim. que esse ano o Senhor vem nos dando, Amém. né? E é isso. Então, essa unidade, esse amor eterno vem através desse sim verdadeiro que nós dois temos. E não um sim perfeito. Uau. Não é um sim perfeito, mas é um sim verdadeiro. Que lindo. Né? Uau. É isso. É isso que é um casamento real. Então, é sobre isso. E eu assim, ó, eu sinto que foi entregue. Foi entregue chaves poderosas. Pega, acessa quem quiser. Está aí para vocês. Com muito amor e carinho, né? Sim. Então, agradeço a vocês dois pela abertura, pela disponibilidade, né? De vocês estarem aqui, né, transbordando nessa live para muitas pessoas, porque vai ficar para a eternidade esse momento aqui. E é um transbordo mesmo que vocês estão deixando. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. E o convite, né? Quando eu fiz o convite para vocês, né? Claro que eu falei com você primeiro, né? Foi. Mas é porque eu que né? ficar nervosa. Mas assim, sempre quando eu tenho que convidar alguém em oração, né? E eu peço as pessoas para me mostrar as pessoas. E foi vocês, assim, de cara. E aí deu certo de cara, vocês falaram sim. Então, muito obrigada. E eu acho que foi lindo e foi entregue muitos tesouros aqui para aqueles que querem, né? E é isso, né? Casamento real é missão, não é ilusão. Isso. Né? É escolha diária, como você trouxe. É oração constante, como você trouxe. É compromisso com o céu. Exato. Aliança. Né? É aliança. Aliança com o céu. É aliança com o céu. Casamento real é dia a dia. É viver o ordinário, vendo o extraordinário de Deus. Né? Então, gratidão. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. E assim, para a gente fechar, fala uma mensagem curtinha, vocês dois, assim, cada um, para o homem, para a mulher, para o casal. Deixa um recadinho também, vocês dois. Primeiro você, Elton, por favor. Olhando lá e deixa uma mensagem para a gente encerrar. Meus irmãos, não existe o casamento perfeito. Existe a forma correta de corrigir a rota que está indo o seu casamento. Para mim, o casamento real é viver o processo. É não deixar nada passar. Não querer desviar da dor, mas também não desviar do amor. Né? Não desviar do desafio, dos obstáculos, mas louvar cada honra, cada convite, cada missão dada. Porque se nós chegarmos lá no final, já acabou. Então perde a graça. Então casamento é processo. E viver intensamente esse processo. É o que eu venho fazendo, assim, vivendo essa minha vida intensamente, familiar mesmo. E dá certo, gente. Não precisa temer. Não precisa achar que acabou. Né? É óbvio que temos vários tipos de situações. Mas se chegou numa situação que tem que acabar, é porque lá no início não tentou, não pediu ajuda. E algo que eu quero deixar, Silbene, peçam ajuda. Para pessoas apropriadas, óbvio, né? Então, mas peçam ajuda. Né? Hoje, eu e Elton, se precisar, nós vamos pedir ajuda, como pedimos, né? Mas também hoje a gente se dispõe a ajudar. Porque ajudando, a gente se ajuda. Algo que eu aprendi muito hoje, assim, nessa caminhada. Porque, amor, quando a gente ajuda um, a gente se ajuda.
Esse é o segredo. Olha, obrigada a vocês. Obrigada. Obrigado. Muito obrigada a você que está aí, que nos acompanhou, a vocês que estão aqui, né, acompanhando a gente ao vivo. Carla, Cristina, Rodrigo, a Isadora, a Isa que entrou agora, casal muito queridos, né? Obrigada a todos vocês, a Cris, a Hugo, a Fabrícia, todos vocês que entraram ao vivo, né, para prestigiar esse momento. Gratidão a vocês. E até a próxima.